Paz e graça, abençoados de Jesus, tudo na santa paz do Senhor, glória a Deus. Mais um dia, mais uma semana que se inicia, glória a Deus. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite. Que o Senhor Jesus venha dar uma semana abençoada, iluminada, cheia da graça dele, para a vida de cada um de vocês. Que essa semana seja uma semana assim de paz, uma semana de novidade do Senhor para a vida de cada um. Tudo que vocês estão buscando da parte de Deus, Ele há de fazer na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 19, onde a palavra diz assim: Por isso, um reino do céu pode comprar-se um certo rei, que quis fazer conta com seu servo. Começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reivindicava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de compaixão, de íntima compaixão, soltou-se e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, continuou dos seus conservos, que lhe devia sem dinheiro. Lançaram-se da mão deles e sufocavam, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, se muito foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te todas aquelas dívidas, porque me suplicaste. E não devia tu igualmente ser de compaixão com teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado o seu senhor, entregou aos tormentadores, até que rasgasse tudo o que devia, até que pagasse tudo o que devia. Assim vós fará também o meu Pai celestial, se do coração não perdoarde cada um do seu irmão as suas ofensas. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, esse servo aqui, né, devia aos seus senhores, né, e foi até a ele para que pedisse compaixão a ele, né, pelaquela dívida que ele tinha, né. E o rei disse a ele prostrou diante os pés do rei e pediu que perdoasse aquela dívida, né, que tivesse compaixão dele. E aquele servo, o rei teve compaixão dele, perdoou, né, a dívida dele. E aí, quando foi a vez dele perdoar a dívida daquele conservo que devia a ele, ele não perdoou. Então o rei chegou para ele e falou, né, que ele teve compaixão dele e perdoou a dívida. Por que ele não teve compaixão do conservo e não perdoou também a dívida que tinha com ele? Então chamou ele, né, de um servo malvado. Jesus aqui nos ensina, né, através da palavra, que se a gente não perdoar, não somos dignos de entrar no reino do céu. Que a gente, como servo de Deus, não podemos, né, guardar mágoa. Jesus, que foi Jesus, nos perdoou. Ele teve compaixão de mim e de você, perdoou os nossos pecados. Quem somos nós
que não podemos perdoar o próximo por algo que nos fez. Então, se Jesus teve íntima compaixão de cada um de nós e perdoou aquilo que a gente fez, né? Perdoou os nossos pecados, para que a gente possa herdar o reino de Deus, a gente também tem que ter compaixão daqueles também que errou conosco. Eu sei que hoje é muito difícil, né? A pessoa ela chegar para o outro e se desculpar por uma coisa, né? Se justificar, pedir perdão. Elas têm a atitude de ir para Deus e pedir perdão para Deus, mas ela não tem humildade, ela não tem compaixão de quem ela chateou, de quem ela aborreceu, né? De quem ela ofendeu, de quem ela falou, e não se rende, não é humilde, né? Para pedir perdão ou se desculpar. Todos nós erramos, né? Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas para que pecado pior do que o nosso que Jesus nos perdoou? Porque se a gente não tem coragem de perdoar alguém, como é que a gente quer herdar o reino de Deus? Se Jesus perdoou todos os nossos pecados, que não foi pouco, né? Que não foi bom, por que a gente não pode ter de compaixão do próximo, perdoar, se desculpar, ter humildade de se render, né? Ir até o próximo e se desculpar ou pedir perdão. Não adianta só a gente chegar para Deus e pedir perdão. E aquele que a gente fez mal, aquele que a gente ofendeu, né? Aquele que a gente fez algo de errado e não ir lá se desculpar. Porque se a gente pede a Deus e Deus nos perdoa, mas a gente guarda dentro de nós rancor, mágoa, ódio, a gente não é digno de entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus só entra os que são limpos de coração, né? Quem é liberto. No reino de Deus não entra pessoas rancorosas, pessoas, né, que carregam mágoa dentro de si. Então muitos hoje eles não têm, né, tem coragem de chegar um para os outros e pedir perdão e se desculpar por algo que fez. Acha que aquilo ali é humilhação demais, né? Acha que aquilo ali é afronta demais. Mas Deus aqui, ele perdoou a dívida daquele servo, né? E ele foi um servo ingrato, que da mesma maneira que ele errou, né, com outra pessoa, e Deus foi lá, perdoou o erro dele, o pecado dele, ele tinha que fazer a mesma coisa com quem devia a ele. Mas ele fez ao oposto, né? Não perdoou a dívida que aquele conservo tinha com ele. Quer dizer, Jesus foi justo com ele, Deus foi justo com ele, perdoou a dívida dele, os pecados dele, mas ele não teve de compaixão com aquele que devia a ele. Ou como a vida é injusta, né? A gente libera o perdão, a gente perdoa, a gente desculpa o ser humano daquilo que faz com a gente, mas alguns seres humanos não têm essa atitude, né? Não tem essa bondade no coração, não tem o coração limpo de admitir que errou com o irmão, que pecou, que falou, e chegar para o irmão e confessar, chegar para o irmão e pedir perdão, chegar para o irmão e se desculpar. Se uma pessoa dessa for ímpia, até a gente releva, né? Porque o ímpio não vive uma vida com Deus, né? Verdadeiramente. E os servos de Deus, os que servem, o que conhece a lei de Deus, sabe como a lei de Deus é, como devemos praticar a verdade de Deus. E tem muitos que servindo a Deus, conhecendo a palavra, sabendo que Jesus, ele
Ele perdoou todos os nossos pecados, que não foi pouco, né? Que não foi fácil, mas Jesus nos perdoou. E ainda assim, ele conhecendo a lei de Cristo, vivendo na lei de Deus, ele não tem capacidade, ele não tem humildade de chegar para pedir perdão ao seu irmão ou se desculpar, né? Então, assim, Deus, ele nos ensina, né? Ele nos ensina a perdoar. A palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar os nossos inimigos, orar por eles, né? E até abençoar. Quando Jesus manda eu e você, minha irmã, meu irmão, perdoar o nosso próximo por algo que fez com a gente, algo que nos ofendeu, nos chateou, nos decepcionou, né? Falou de nós. Jesus manda a gente perdoar. Mas Jesus manda a gente perdoar, mas não manda a gente se juntar, né? Jesus não manda a gente se juntar com ele. Porque Jesus sabe que o ser humano é falho. Ele peca uma vez, peca duas, peca três. Ele vai errar uma vez, vai errar duas vezes, vai errar de novo. Então, por isso que Jesus manda a gente perdoar e orar pelos nossos inimigos, né? E até abençoar eles. Mas Jesus também não manda a gente se juntar. Porque Jesus sabe o coração de cada um, a sinceridade de cada um, a verdade de cada um, né? Por isso que Jesus diz para Pedro que devemos perdoar 70 vezes 7, porque Jesus sabe que o ser humano é falho, ele erra, ele peca, né? Mas a gente tem que reconhecer quando a gente erra um com os outros. Temos que primeiramente pedir perdão a Deus, confessar a Deus, e ir lá se desculpar com aquele irmão que você chateou, decepcionou, né? Pecou contra o irmão, porque no reino de Deus não entra os rancorosos, né? Quem guarda mágoa no coração. O céu não recebe ninguém rancoroso. Deus só recebe quem está limpo, né? De coração limpo, de coração puro. Então, esses que guardam rancor, esses que não sabem liberar perdão, não sabem se perdoar, esses não vão herdar o reino de Deus. Enquanto não se limpar das suas mágoas, né? Dos seus pecados, dos seus erros, enquanto não se limpar, não herda o reino de Deus. E a palavra de Deus nos ensina. Se teu irmão pecou contra ti, perdoa ele. Ore por ele, perdoa ele. Não precisa você se juntar a ele, porque se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. Se ele errou com você uma vez, ele vai errar de novo, porque o ser humano erra, o ser humano é falho, né? Mas Jesus está aqui para nos perdoar. A gente tem que ir para Jesus todos os dias, pedir perdão pelo pensamento, pela uma falha, pelo um erro, né? Mas a gente tem que a cada dia nos endireitar perante a Deus. Pecou uma vez, não peca mais. Quando Jesus perdoa um pecado nosso, na palavra ele diz, vai e não peca mais, né? Ele perdoa, mas ele não quer que a gente fica praticando os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas. Se a gente acontecer, a gente errar, chega diante de Deus e peça perdão, mas não faça novamente, não faça de novo. Porque Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, o que você fez hoje, o que você já fez, ou vai fazer, ou errou, chega diante de Deus e peça perdão. Peça perdão diante de Deus. E se você pecou contra o irmão, falou contra o irmão, chegue diante dele, chame ele, se desculpa, peça perdão, libere o perdão. Porque o servo de Deus é assim. Não podemos guardar rancor, nem ódio, nem mágoa dos irmãos. Porque lá na passagem, né, de Paulo fala que os irmãos têm que andar em comunhão, né, com os irmãos, não em contenda, né, não em conflito. Somos irmãos em Cristo, né, somos a família de Jesus. Então temos que andar unidos perante a Deus,
né? Cada um fazer para Deus, trabalhar para Deus, servir a Deus, né? Não viver em contenda, não viver brigados, né? Ainda que ele fale de você, ainda que ele peque contra você, perdoa, mas deixa ele lá. Não precisa correr, perdoar e correr atrás dele, ir em busca dele, querer trazer ele para perto de você. Perdoa, deixa ele lá com Deus, que Deus vai resolver a situação. Mas se você hoje pecou, se você hoje errou contra o teu irmão, chegue diante de Deus e peça perdão. Perdoa ele também, abra teu coração. Não é humilhação você chegar para seu irmão e se desculpar pelaquilo que você fez, pelaquilo que você chateou. Não é humilhação não, é humildade. Você está agradando a Deus, está vivendo a palavra de Deus, as leis de Deus, como Deus nos ensina através da palavra, né? Fazendo a vontade de Deus, agradando a Ele, obedecendo, né? Porque Deus não quer os seus servos brigado um com o outro, quer que vive em união, em comunhão. Então aqui esse rei, né? Ele perdoou a dívida daquele servo. Por que você não pode também perdoar a dívida do teu irmão? Por que você não pode também ter compaixão dele, né? Por que você também não pode ir perdoar a dívida que ele tem com você? Perdoa. Não faça igual esse daqui. Ele foi perdoado, mas não quis perdoar. Quer dizer, você quer que Deus te perdoa, mas você não quer pedir perdão, né? Você está errando, está pecando, chega diante de Deus, lança teus pecados, os teus erros, sabe como a palavra de Deus fala, né? Como Deus te ensina a viver na verdade dele, né? E você não quer liberar o perdão para teu irmão, nem quer perdoar o teu irmão. Agora quando você vai para Deus, você quer que Deus perdoa os teus erros, os teus pecados, né? Quer que Deus te ajude, mas na hora que é para você ajudar o teu irmão, perdoar ele, né? Se desculpar, ser humilde de coração, você não tem atitude, você não vai, você não pratica a lei, não quer viver nessa parte aí, você não quer viver na verdade de Deus. Esse servo aqui pediu de compaixão ao rei, se prostrou nos pés do rei, pediu misericórdia, e o rei perdoou todas as dívidas dele, mas bastou o conservo dele, que estava devendo a ele, e fazer a mesma coisa, pedir perdão a ele, para que ele liberasse aquela dívida que ele tinha com ele. Ele, não perdoou. Quer dizer, ele gostou de ser perdoado, liberado daquela dívida, né? Mas quando foi para ele liberar o perdão, a dívida do irmão, ele não perdoou. E esse daqui não herdou o reino de Deus, porque a palavra diz aqui que assim vós fará também o meu Pai celestial, se do coração não perdoares cada um seu irmão e as suas ofensas. Também não adianta, né? Se você não perdoar, como é que você quer que Deus perdoa se você dentro de si não libera o perdão? Como é que você quer que Deus te perdoa as tuas falhas, os teus erros, os teus pecados, se você não consegue liberar o perdão? Se você não é humilde de chegar para o irmão e se desculpar, pedir perdão? Qual é a dificuldade que você tem de abrir teu coração, ir lá para o seu irmão, ser humilde perante a ele? É a mesma coisa de você estar indo para Deus. Porque Deus vê a tua atitude. Se Ele te perdoa, por que você também não pode perdoar? Então você não é digno do perdão de Deus. Você não é digno do reino de Deus. Se você não é digno do perdão do teu irmão. Se você não perdoa. A palavra de Deus sempre nos ensina, né? Tudo aquilo que a gente precisa saber. Quando Pedro perguntou, mestre, quantas vezes devemos perdoar? Jesus disse 70 vezes 7, porque Deus sabe que todos nós temos falha, todos nós erramos, pecamos, né? Mas quando a gente se arrepende,
dos nossos erros, dos nossos pecados, a gente vai lá, tanto pede perdão para Deus, como para a pessoa que a gente ofendeu. E Deus perdoa. E a gente tem que sim liberar o perdão. Não precisa liberou o perdão e está atrás, está em busca daquela pessoa. Deixa ela lá no cantinho. Porque quando Jesus fala 70 vezes 7, porque ele vai errar uma vez, vai errar duas vezes, o ser humano está hábito a errar. Mas a palavra de Deus nos ensina também a se consertar perante a lei de Deus, né? Quando aquela adúltera pecou, né, traiu o marido, que todo mundo veio acusar ela, né, perante a Jesus, Jesus perguntou que quem nunca errou, quem nunca pecou, que atirasse a primeira pedra, né? E ali todos tinham pecado, todos tinham erro, nenhum foi digno, limpo, de atirar a pedra naquela adúltera. E Jesus disse: levanta-te, vai e não peca mais. Então, se tu errou, tente não errar mais. Se tu pecou, tente não pecar mais. Porque Jesus, ele perdoa, ele só não gosta que você fica praticando o mesmo erro, o mesmo pecado. Se arrependa hoje. Amém? Glória a Deus. Se Jesus te perdoou, você também pode perdoar o teu irmão. Glória a Deus. Mais uma palavra. A palavra falou teu coração nesta noite. Reflita aí a palavra de Deus. Se você tem mágoa ou rancor de alguém, chega para ele hoje e se desculpa, peça perdão. Porque você não está fazendo bem para a pessoa, você está fazendo bem para você mesmo. Limpando o teu coração, agradando a Deus e cumprindo a lei do Senhor como Ele nos determina fazer, né? Glória a Deus por mais uma palavra. Que Jesus abençoe. Dê um final de semana abençoado, um início de semana abençoado para cada um de vocês. Amém? Jesus abençoe.